Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula e vamos falar agora sobre IFR, Índice de Força Relativa, o mais conhecido aí dos osciladores, né? Mais conhecido, quem começa a trabalhar com gráfico, análise técnica e quer utilizar, como eu comentei em outras aulas, você, claro, Rodrigo, eu não vou utilizar nenhum indicador, eu vou trabalhar apenas com o preço, né? Vou traçar as linhas de tendência, vou identificar suporte, resistência e vou incluir, porque aí sim eu julgo importante. Você pode esquecer todos os indicadores, quer dizer, quase todos, menos um que é um indicador também, o volume. Não esqueça do volume, porque a gente já viu aí que o volume indica para a gente, vamos dizer, a força de um movimento, de alta ou de baixa, um rompimento de uma resistência, rompimento de um suporte. Então é importante estar acompanhando. Vamos falar sobre o IFR, aí, um oscilador conhecido, né, desenvolvido por Welles Wilder. Ele é o mais conhecido dos osciladores, aí ele mede a aceleração de um movimento e dá as suas indicações à medida que o movimento diminui a velocidade. Dentro da ideia de que é preciso desacelerar para poder mudar de direção. Ele é compreendido no intervalo de 0 a 100. Então, você que já assistiu a aula sobre indicadores, você sabe, os indicadores podem ser divididos em rastreadores de tendência e osciladores. O IFR está dentro de osciladores, então ele trabalha no intervalo ali de 0 a 100. Outra coisa, ele possibilita a gente observar o enfraquecimento. Possibilita observar o enfraquecimento. Tudo isso, o enfraquecimento de uma tendência, tudo isso é estatístico. Eu sempre estou alertando que a gente não pode levar, infelizmente, como tem pessoas que atuam em outra linha, vendendo a ideia de que é possível criar o setup maravilhoso, que é possível transformar 100 em 10 mil em um mês. Bem, eu não estou dizendo que isso é impossível. Eu estou dizendo que a gente não pode ver com tanta facilidade isso, e é isso que eu tento transmitir ao longo de várias aulas aqui desse curso, desse mini curso, né? Então, outro ponto que eu quero apresentar aqui para você. O Welles Wilder, ele considerou inicialmente 14 períodos. Então, ele trabalhava com gráfico diário, né? Plotava lá na época, a gente não tinha o número de plataformas que tem hoje. Vamos dizer, a análise técnica começou no papel mesmo, né? Então, ele colocava os gráficos, acompanhava, traçava o IFR e baseado, por que 14 períodos? Por que não 9? Por que 21? Esse assunto foi levantado, eu comento na aula também de média móvel, né? Porque muita gente pergunta, e eu também tenho essa dúvida, às vezes, por que 14? Por que não pode ser 15, 17, 18? E aí eu apresento aqui uma justificativa sempre baseada no seguinte, tudo isso começa porque tem um estudo. A pessoa estuda e por algum motivo ela chega à conclusão, vou trabalhar com esse número de períodos aqui. Conforme eu falei, a gente não pode criar e achar. É claro, você pode desenvolver, isso eu acredito é possível. Eu vou desenvolver um sistema, uma maneira de visualizar o mercado, de identificar um setup para mim, a gente vai falar sobre isso na aula de Trading System, é baseado em um estudo que você fez, você pode desenvolver algo que atenda para todos os ativos, todas as commodities. Mas geralmente o que a gente faz? A gente começa a trabalhar, vai focando em um ou outro ativo ali e vai verificando o que seria melhor para aquele determinado ativo. Por isso que eu acho que a gente às vezes não pode generalizar, mas eu quero ter um sistema que generalize, funcione para qualquer coisa, Rodrigo, para me facilitar. Então você tem que pensar nisso e saber que isso vai ter alguns riscos envolvidos, e aí você vai monitorar o desempenho desse sistema. Também vou falar isso quando a gente falar de operacional. Então acompanhe, continue aqui nesse curso. Espero que esteja agregando. E por que o Wilder decidiu aí trabalhar com 14 períodos? Porque esse período corresponde à metade do ciclo lunar. Você pode achar assim, poxa, mas que loucura, mas foi o estudo dele. E também é um ciclo importante da natureza, conforme a gente comenta também, a importância aí dos números, né? Desses números, entre aspas, mágicos, né? Quando a gente vê aí a questão desses números aí relacionados ao mercado de ações. E muitos desses estudiosos, Williams Wilder, Larry Williams, Elliott, o Dow, ele trabalhou, ele trouxe, vamos dizer assim, esses estudos aí matemáticos com relação às séries, os números, para o mercado de ações. Então, essa é a visão aqui do IFR.
Não vou entrar em detalhes aqui no cálculo, acho que não cabe, acho que muita gente está assistindo aqui esse curso com o objetivo, opa, eu quero ter uma ideia, eu quero saber o que está funcionando, e aí você vai mergulhando, vai começar essa caminhada. Você já está nessa caminhada aí de compreender o mercado, como você pode montar uma estratégia para você, e principalmente, gosto sempre de enfatizar, fazer as perguntas. Lembre-se, não são, precisamos lembrar, serve para mim também, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Frase do canal Futuro, eu gosto muito dessa frase. Então, vou mostrar aqui o IFR, ele trabalha aqui, vamos dizer assim, isso é um sistema perfeito, maravilhoso, tudo sensacional. O que a gente vai ver na prática, que tem dentes aqui, né? É um movimento também, conforme o preço de ações, ele sofre aqui um zigue-zague. Inclusive, você pode aplicar as teorias, né? Que a gente trabalha, linha de tendência, fez um topo duplo, você pode aplicar essas teorias também trabalhando com IFR. Então, o IFR aqui ele oscila de 0 a 100, conforme foi comentado, e aí o que está dentro dessa teoria também? Do uso do indicador, é trabalhar com áreas de oversold e overbought, né? Overbought está dizendo o seguinte, está sobrecomprado, o mercado, aquele ativo, a ação, a commodity, está muito valorizada. Então, alguns trabalham com uma faixa de 70 a 100, outros trabalham com uma faixa de 80 a 100, e aí você vai visualizar isso, você vai ajustar isso. A outra situação, oversold, né? Sobrevendido, está muito subvalorizado, né? Está subvalorizado, então está entre 0,30 ou 0,20, acho 0,20 muito forte isso, né? Acho que é meio pesado, mas 0,30, né? Razoável seria. Rodrigo, então quando bater aqui e vier abaixo de 30, eu saio comprando. Gente, é claro, eu compreendo, eu também tenho. A gente tem essa ansiedade de obter a resposta de cara, eu quero a solução. Mas eu sempre vou lembrar isso, e estou lembrando aqui no decorrer desse curso, né, desse mini curso aqui, que essas soluções não existem assim. Né? Eu quero a solução de cara, tudo isso depende. Como eu falo, comento nos meus vídeos, quando eu faço os vídeos de fechamento do mercado, eu comento sobre a questão do degrau financeiro. Às vezes, alguém fala assim, eu vou trabalhar com IFR, vou dar um exemplo bem prático aqui, vou trabalhar com IFR, quando chegar abaixo de 30 eu saio comprando, vou dar um exemplo. Só que quem faz isso tem degrau financeiro para comprar aqui, comprar mais aqui, comprar mais aqui, ele sai comprando, ele tem uma carteira. Você tem? O amigo tem? O colega tem? O fulano tem? O ciclano tem? Não, não sabe. Então a gente aqui, o objetivo não é generalizar. Por isso que tem que parar, definir. Principalmente, a gente vai falar no operacional sobre isso. Qual é o seu plano B? Não pode acreditar que existe uma técnica infalível que vai acertar 100%. Eu acho que podem ocorrer várias divergências em relação aos educadores, mas uma eu acho que não existe, né? Se alguém falar para você que tem uma técnica infalível, já não acredite. As casas de análise que têm uma baita de uma estrutura, eles erram, isso faz parte. Por quê? Por causa da imprevisibilidade do mercado. E agora vamos para a prática aqui, vamos ver o IFR direto aqui no gráfico, o gráfico já apareceu algumas vezes aqui para a gente, né, durante essa aula aqui. Vamos ver aqui o IFR, estou num gráfico aqui de candlestick, tá, do Ibovespa, e vou colocar um IFR aqui, como que a gente faz? Inserir indicador, tem uma lista de indicadores aqui, falei, a gente não vai abordar todos, estamos abordando aqui o IFR, média móvel, né? É um curso aqui para dar uma noção, a gente não quer esgotar o assunto. Então vamos lá, vamos botar aqui o IFR, que também, olha lá, é conhecido como RSI, né? O termo em inglês. Então vamos lá, está aqui, ó, desenvolvido por Alice Wilder, o IFR ajuda os investidores a avaliar a força atual de um ativo. Vamos inserir ele? Já inserimos aqui. Ele entra aqui no default dele com 9 períodos. Vamos colocar 14 aqui, vamos ver o que acontece eu colocando 14. Vou colocar 14 períodos, vou incluir. E vou fazer o seguinte, eu vou puxar ele um pouquinho aqui para cima, para a gente trabalhar mais com ele. Né? Então eu posso trabalhar aqui, o que vai acontecer? Isso aqui é um período muito curto, eu estou pegando aqui de março de 2020 até julho de 2020 para eu tirar qualquer conclusão sobre o IFR aqui, qual é a melhor faixa de preço que eu vou trabalhar. E aí o que você vai fazer? Você vai ampliar, a gente amplia para entender qual é a faixa de preço que ele trabalha. Você repara que quem espera que um IFR no Ibovespa, pelo menos aqui, ó, pegando um período maior, ó, abaixo de 30 para efetuar uma compra, isso ocorre poucas vezes, né? Olha aqui, uma aqui, outra aqui, ó, o 30 aqui. Vamos marcar aqui com 30.
né? Vou botar aqui o valor, 30, vamos lá, posição, 30, marquei aqui, ó. Você vê que poucas vezes ele atinge o valor de 30. Então, de repente, teria que colocar um pouco mais acima, pode ser. Você vai estudar e isso daí vai variar de acordo com o período. Vamos pegar esse período aqui, ó, vou botar aqui, de repente, 35. Vou colocar um ponto aqui que eu acho interessante. 35. Gente, mais uma vez, não vamos esgotar o assunto aqui, não tenha a pretensão de sair, montei um sistema, essa não é a ideia. Quem assistiu logo no início que eu falo de você encarar isso como um negócio, você vai perceber, essa não é a ideia, esse não é o objetivo. Terceirizar o sistema, né? Vender o sistema pronto para você, porque aí a gente tem que analisar todas as condições, né? Como é que você trabalha, qual é o teu capital, eu acho importante, aí cada um tem que fazer isso. Vamos lá, o outro ponto que eu posso colocar aqui, ó, 70, vamos ver 70 aqui, um ponto de overbought, né? Overbought aqui, ó, 70, vou colocar aqui, ó, overbought aqui, sobrecomprado, tá aqui 70. Então esses pontos aqui, você vê aqui, ó, vou puxar aqui o gráfico aqui só um pouquinho aqui, do gráfico do Ibovespa para a gente ver. Então, aqui no gráfico do Ibovespa, você vê que com essa queda aqui, ele ficou sobrevendido aqui. E olha que interessante, ó, a gente trabalhando com IFR aqui, tá? A gente vê aqui, ó, por 2 vezes o IFR aqui, ele fazendo um fundo duplo. Aqui, ó, o IFR fazendo um fundo duplo. Deixa eu voltar aqui e subir um pouquinho aqui para você poder ver, ó. Tá? Assim fica melhor. Vê aqui, ó, um fundo duplo aqui no FR. Um outro ponto também, lembra que eu falei que a gente podia usar as teorias, linhas de tendência? Olha aqui, linha de tendência aqui, ó. Linha de tendência de baixa. Topos e fundos descendentes aqui, ó. Um topo aqui, outro topo aqui, outro topo aqui. Ó o fundo, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui, ó. Topo, fundo, fundo. No mesmo nível aqui, aí ele rompe essa linha de tendência, aqui me dá um sinal de compra, ó. Eu posso entender dessa forma. Aqui, ó, me deu um sinal de compra aqui, eu já poderia entrar com uma compra. E repara o seguinte, ele segue também uma linha de tendência aqui, ó, uma linha de tendência de alta, uma referência, né? É como eu sempre também falo, a gente não pode pegar tudo isso como ciências exatas. Por isso que é o erro, porque às vezes tem pessoas que acham que isso aqui é umas ciências exatas. E aí vai cometer, aí vai falar, não, tá errando. Claro que vai errar, né? Porque não é ciências exatas, não é uma coisa... Eu estou sendo repetitivo, estou batendo nessa tecla. Não é infalível, não é isso, é probabilidade, é estatística. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente vê que o IFR, ó, depois ele fica aqui de lado, mas repara, ele respeita, ele faz esse fundo aqui, ele recua, mas respeita esse nível. E aí a gente vai trabalhando com o IFR por aqui, uma indicação. Uma outra coisa que o IFR é utilizado, não vou estender muito aqui, é com relação à divergência. Né? Vou dar um exemplo rápido aqui, que é o seguinte, ó, a gente pega aqui, vou pegar desse topo aqui, ó, eu vejo uma divergência aqui. Né? Alguém pode falar, engenheiro de obra pronta, tudo bem. Eu não vou ficar muito chateado porque engenheiro eu sou, mas de obra pronta não. Mas vou mostrar aqui que o objetivo educacional, o seguinte, repara aqui, ó, o IFR, o preço subindo aqui, e o IFR aqui, ó, caindo. Lembra aquela questão da desaceleração de um movimento? A gente está vendo aqui. É um exemplo, é o que eu estou mostrando para você. E aí a gente vai trabalhando com o IFR desta forma aí. A gente podia fazer vários exemplos, aí vai ficar um curso aqui de 20, 30 horas, e, né, porque aí a gente vai abordar outros assuntos na mesma situação, e aí não vai atender o objetivo de muitos, que é ter uma visão para poder, sempre aquela história, fazer as perguntas, os questionamentos para alguém que envia uma recomendação para o colega, baseado em quê? Você vai ser mais criterioso, sim. E aí você sendo mais criterioso, você vai proteger o seu capital. Essa é a ideia. Ok? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido útil essa aula, que tenha sido interessante para você. E até a próxima. Um grande abraço.